Você sente que a tua vida tá completamente travada, que você se auto-boicota, que você não dá certo na vida? Tem muita gente que tem esse sentimento, que passa a vida inteira se sentindo completamente travada. E você sabia que a parapsicologia pode te salvar disso? É disso que nós vamos falar hoje. Então, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra receber todos vocês aqui no nosso canal para mais um encontro extraordinário. Eu tenho aqui dois convidados que são parapsicólogos e que são especialistas, os maiores do nosso país, que vão falar para a gente sobre esse assunto extraordinário. Como que a gente pode destravar a vida, como que a gente pode melhorar a nossa vida através da nossa mente, que é a coisa que comanda absolutamente tudo. Então, senhoras e senhores, eu tenho a honra, o prazer de trazer de novo aqui os meus amigos, senhor Wilson e Nivalda Stolfi, que são os maiores parapsicólogos desse país, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui de novo. Muito obrigada, Ed. Nós que temos esse prazer enorme de estar aqui nesse canal tão forte, tão poderoso, né? Então sempre nos dá um orgulho, uma satisfação muito grande estar, através do seu canal, também estarmos sendo apresentados ao seu público. Que maravilha! Eu vou falar para vocês, vocês sabem aí que o Wilson e a Nivalda foram um dos primeiros aqui do nosso canal a gravarem aqui com a gente, e até hoje, isso já faz uns 2 anos mais ou menos, é um dos episódios mais comentados e que as pessoas mais falam. Eu fiz algumas enquetes lá no canal, perguntando de qual o episódio que elas tinham gostado mais, porque a gente trouxe diversas pessoas das mais diversas áreas aqui, e o de vocês está lá em cima dos primeiros que as pessoas mais gostaram. Então é um assunto muito interessante que as pessoas que as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso, mas que desperta muito interesse das pessoas quererem conhecer, né? Então eu queria começar perguntando para vocês aqui o seguinte: o que é parapsicologia, no final das contas, para as pessoas que estão lá nos assistindo entenderem do que nós estamos falando? Sim. Bom, quando se fala em parapsicologia aqui no Brasil, muitas pessoas já pensam logo no Quevedo, esoterismo e tudo mais, não é? Misticismo e outras coisas mais, né? Nós trabalhamos com parapsicologia científica, que é aquela parapsicologia que foi descoberta e confirmada como ciência por Joseph Banker-Reine na década de 1940, 30, 40, e que fez mais de 3 milhões de testes de paranormalidade e concluiu, junto com Carl Gustav Jung, inclusive, que paranormalidade é um potencial natural de todo ser humano. Então, primeiramente, a parapsicologia vai lidar com esse potencial de paranormalidade, que todos o temos, porém não o conhecemos e nem sabemos como usá-lo. Tá, deixa eu te interromper e para a gente fazer um parênteses aqui. Paranormalidade. Para mim, existe algo que é normal e paranormal é alguma coisa que vai além daquilo que é considerado normal? O que é paranormalidade? Isso. Posso falar? Pode falar. Então, vamos lá. Paranormalidade nada mais é do que um potencial mental a mais, normalmente desenvolvido no ser humano. A mais porque a ciência convencional não explica, por isso é chamado paranormalidade. Que para a parapsicologia é explicável, porque tudo parte de um potencial mental. Então, é a nossa mente que acaba produzindo essa paranormalidade, esse potencial mental que temos. Então, paranormalidade nada mais é do que um potencial mental desenvolvido e que se desenvolve em algumas pessoas mais, em outras nem tanto aparente. Então, a paranormalidade, né, que envolve aí fenômenos, que consideramos fenômenos paranormais, dos mais simples, todos nós somos capazes, todos os seres humanos têm um potencial mental paranormal desenvolvido. Tá. Só que em graus diferentes. Então, só um exemplo assim, ó, a telepatia, a intuição, que é algo do nosso cotidiano, porém nós não damos a devida atenção. Tá. É um potencial paranormal
é uma paranormalidade. Porque eu tenho a sensação, a impressão, você falou do Padre Quevedo, né? Eu que sou velho, eu lembro do Padre Quevedo, isto não existe, Sim. né? Que tinha Pergunta clássica. isso, algumas coisas na televisão e tal que mostravam determinados fenômenos e tal. Aí você está me falando que todos nós temos esse potencial em maior ou menor grau. Telepatia e intuição, você falou. Isso, Isso esses mais é- corriqueiros, são- né? Do Que cotidiano. todo mundo tem. Pré-cognição, pressentir o que vai acontecer, e de fato Isso. acontece, isso também é muito presente. Mas Mas esse já é um pouquinho mais avançado. avançado. Então, nem todas as pessoas observam isso. Mas eu tinha a sensação, ou lido alguma coisa nesse sentido, de que essa questão de intuição, ou talvez de Telepatia. prever alguma coisa, nada mais era do que o nosso cérebro trazendo à realidade um monte de coisas que estavam guardadas lá de alguma forma e tal, e aí a gente intui a partir disso, a partir de determinadas conexões. Então, isto não é necessariamente real. Sim e não, porque veja, não deixa de ser um potencial mental de acessar essas informações. Certo? Ou seja, tudo está relacionado com a mente humana. Então, por isso que paranormalidade nada mais é do que um potencial mental de acessar informações que estão na mente de outros ou na própria mente. Num grau mais elevado, a gente pode trazer aqueles fenômenos que objetos que levitam, que quebra sem tocar neles, sons e ruídos estranhos, esquisitos, que são, então, fenômenos paranormais que mais chamam a atenção. E que eram e ainda são tidos como coisas do sobrenatural. Diabo, maus espíritos, alma penada, encosto e por aí vai. Na verdade, a parapsicologia vai entender, vai confirmar que tudo isso é obra da mente humana perturbada. Tá, e isto não é sobrenatural. Não é. É Comprovadamente algo não. natural, então. Natural. Desenvolvido e comandado pela nossa mente. Exatamente. Pessoas que eu atendi, várias delas, que diziam, em cujo ambiente familiar aconteciam esses fenômenos, são assustadores, porque não sabem do que se trata. Né? Mas sabendo que ali tem alguma pessoa mentalmente muito perturbada, fome, miséria, espancamento, pais que brigam, enfim, uma vida ameaçada. O subconsciente do ser humano, que tem por primeira função proteger a vida, a sobrevivência, desenvolve esses fenômenos como se fosse um grito de socorro, como querendo dizer, eu não aguento esta vida. Aí, sem que a pessoa saiba, ocorrem esses fenômenos. Qual é a solução? Vai lá, identifica a pessoa, geralmente é adolescente, né? Harmoniza a pessoa, o ambiente, a família, o contexto, acabou todo o problema de paranormalidade. Tá, isso que você está me falando me lembra o seguinte, que nós somos, né, temos aí, sei lá, 2 milhões de anos e tal, como seres bípedes viventes aí no planeta, né? E quando a gente não tinha conhecimento científico sobre qualquer coisa, qualquer raio que caísse do céu, achávamos que eram os deuses que estavam bravos com a gente e tal. Então, e além da nossa capacidade de entendimento, então a gente ficava com medo, obviamente, daquilo, porque não era algo que a gente dominava e a gente não tinha conhecimento sobre isso. Então, essa questão da paranormalidade neste nível que você está falando, também tem uma questão relacionada diretamente a isso. Sim. A falta de conhecimento até então nos faz pensar que é algo sobrenatural ou algo completamente fora de controle, quando não é. Ao mesmo tempo que quando o ser humano vivia na natureza, inserido na natureza, ele produzia mais fenômenos paranormais que hoje. Porque ele era mais sensível. Pessoas que vivem com a natureza, com a floresta e tudo mais, ele tem mais intuição, sacada, etc., porque ele corre riscos e tudo mais. Veja um exemplo. No grande tsunami da Indonésia, 2004, morreram 240 mil pessoas, certo? 2 dias antes do tsunami, os elefantes da costa, próximo ao mar, foram embora para muito longe da costa. Certo. Porque pressentiram que se ali ficassem, morreriam pelo tsunami. Todas aquelas pessoas, 240 mil pessoas que morreram, também foram avisadas subconscientemente. Mas não tiveram ainda, e nem temos ainda, a capacidade de interpretar conscientemente isto. Nossa, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. É isso que vai se chegar um dia.
Mas aí, Isso. tá. E essa questão dos animais eu sempre ouvi falar, né? Que os animais pressentem Sim, a- Para eles não é paranormal, para eles é normal. É normal, mas como que eles que não têm inteligência, né? Que são apenas instinto, no caso, não é inteligência, até onde você sabe, é instinto. Como que eles conseguem captar isso e nós que somos pretensamente inteligentes não conseguimos? Porque justamente a inteligência atrapalha. Por essa questão... Porque a gente não deixa o instinto se sobrepor. Exato. Eles vivem a plenitude. Eles não têm a liberdade de escolher e fazer errado. Vivem segundo a criação. Nossa, essa frase é maravilhosa. Eles não têm a liberdade de fazer a coisa errada. E nós temos. E nós Desgraça, né? Nós temos. Tem o lado bom, mas tem o lado... Nós Os que prós e os infringimos, contra. nós que infringimos as leis do universo. Por criarmos tensões, angústia, ansiedade, medos, pânicos e tudo mais, limita essa capacidade de captar, por uma concentração, né, uma hipnose, uma auto-hipnose, de captar algo mais profundo que vem do subconsciente, onde estão as informações. Nós não temos essa capacidade ainda. Tá, mas com o conhecimento que está se desenvolvendo, tecnologicamente falando, do avanço científico, no sentido de entender a paranormalidade, não tem um atalho para a gente poder desenvolver isso com mais facilidade? Eu sou doido para fazer os negócios levantar aqui. Sim, na verdade, a tecnologia afasta ainda mais essa paranormalidade. Porque vai produzir equipamentos, o celular, por exemplo, que nos conecta com o planeta. No futuro, nós não teremos mais celular, teremos uma comunicação mental telepática com qualquer pessoa do planeta. Ou com quem nós tenhamos alguma ligação mais significativa. Tá, mas você está falando de tecnologia, de implantar chips, esse tipo de coisa? Não, capacidade mental. O Miguel Nicoleles, um grande cientista brasileiro, ele diz isso. Daqui a 100 anos nós vamos botar a mão no planeta XY, assim, só pelo mental. Né? Tudo que nós criamos de tecnologia, né? Esses meios de comunicação que estamos usando aqui, por exemplo, essa capacidade está em nós. Só que hoje nós fazemos via tecnologia, via instrumentos. Na verdade, nós criamos aquilo que já é em nós. Tá, mas aí nós estamos sendo burro pra caramba, no final das contas, né? Se você for pensar nesse sentido, né? Porque daí nós temos algo extraordinário, natural, entre aspas, natural na gente, e nós estamos botando no meio do caminho a tecnologia para tentar amplificar e entender as coisas, e no futuro nós vamos dispensar essa tecnologia porque vamos... Mas o que nos garante que a gente vai conseguir desenvolver isso no futuro? Tem que deixar o tempo passar para saber. Mas da onde que o Miguel Nicoleles tira isso de que a gente vai conseguir chegar nesse estado de ter essa percepção através da mente? Isso eu creio que ele ainda está na questão mais da crença, né? Certo. Mas já tem experiências científicas com equipamentos que medem tecnologia e tudo mais, que confirma isso. A própria paranormalidade que foi confirmada pelo Joseph Bankerheim é a prova de que nós nos comunicamos telepaticamente, pré-cognitivamente e tudo mais. Mas ainda algo que nós não dominamos, não conhecemos e nem dominamos ainda a tal ponto. Então, são desenvolvimentos. E a beleza está, diríamos assim, nessa busca, nessa criatividade. Né? Só que nós nos atrapalhamos muito por voltar muito a esse potencial, muito para fora, muito para a tecnologia, muito para o ter, para o prazer, muito a coisa mais externa. Certo. Então, o ser humano está avançado, tremendamente avançado tecnologicamente. Mas em termos de autoconhecimento, está muito atrasado do nosso potencial. É meio maluco, porque é paradoxal isso, né? No final das contas, né? Tanto. Mas a gente vai observar para que tudo isso serve, né? Para que isso? Qual é o objetivo disso? Então, assim como os animais têm os instintos de sobrevivência e utilizam, nós também temos. Porém, nós temos essa inteligência, né? Ou uma função consciente que chamamos, né? Que nos dá condições diferentes dos animais. E somos, assim, nessa condição humana. Então, com também esse potencial mental extraordinário, mas que, dependendo da situação da pessoa, ele mais se canaliza de maneira negativa, atrapalhando a vida da pessoa, porque isso se desenvolve como um grito de socorro, algo, né, ou por hereditariedade também.
Mas que se a pessoa não entender isso, não se harmonizar na vida, isso também não consegue se controlar. Não é algo assim controlável. Eu quero, isso acontece. Eu não quero, isso não acontece. Porque nós também temos um instinto automático. Se você observar, nós vivemos a nossa vida, o nosso dia a dia, muito mais no automático. Sem dúvida. Muito mais no o automático. nosso cérebro reptiliano que Isso. comanda um monte de coisa, que é a parte instintiva, né? E aí nós podemos ir desenvolvendo essa sensibilidade. Deixa eu dar um exemplo. Anos atrás, eu saí com os pescadores lá em São Francisco, na Enseada. Eu gosto muito de aventura e tal, enfim. Ainda eu perguntei lá pro dono dos barcos lá, eu posso um dia ir pescar com os pescadores? Ah, pode, vamos embora. Aí comecei a ir, de vez em quando eu ia, às 5h30 da manhã eu saí com o barco, 2 horas, 3 horas, mar adentro e tal, né? Aí chegamos lá dentro, largamos uma rede gigante e tal, né? Daqui a pouco o Tocha, que era o comandante do barco, subiu na proa e olhava no horizonte, tudo azul, nuvem para cá e para lá e tal, e olhava, e eu não entendia nada, né? Daqui a pouco ele voltou e disse, gente, vamos puxar a rede porque lá vem rebojo. Rebojo que deixa o mar todo revolto e tudo mais. Certo. E aí esse cara tá maluco, cara. Tá maluco. Que nada, rapaz. Em 20 minutos, meia hora, o barco começou, mas não parava. Ficou uma coisa assustadora para quem não conhece. Estava, né? Mas acertou na mosca. Né? Então, isso é desenvolver essa capacidade de intuição, ou de ler no além daquilo que está ao nosso alcance, da tecnologia e tal, né? A tecnologia tem certos alcances. Mas isso que eu disse antes, esse alcance está na nossa mente. Então, sensibilidade, né? Esse pescador, pessoa simples, e em geral, que mais usa, mais desenvolve essa paranormalidade são pessoas simples. Curas psíquicas, por exemplo, benzedeiros e tudo mais e tal, eles usam muito desse potencial. Você sabe que eu sou lá do meio do mato, né? Nasci lá no meio do mato, no interiorzão lá de Santa Catarina. E a gente não tinha acesso à medicina, né? Você torcia o pé, passava banha de porco com uma planta, sei lá do que, cortava o dedo, botava sei lá o que, né? E aí quando as coisas não iam muito bem, ia para uma benzedeira. Exato. Que ia lá, fazia uma oração lá com um ramo de não sei o que. Hoje eu pensando tipo assim, chamava de rendido nas costas, né? Que nada mais é do que hoje você pensa que é uma distensão muscular, alguma coisa nesse sentido, né? Exato. E aí ela ia lá e fazia umas orações lá, não sei o quê. E parecia que num passo de mágica aquilo ia embora. Certo. Isso tem a ver com isso que a gente Isso tá falando? Sim, é exatamente. paranormalidade. Não é a benzedeira que te curou, mas é a benzedeira que estimulou no teu potencial mental uma capacidade de autocura. Que soma com essa capacidade mental A tua dela. fé, a tua crença, a certeza que pode dar Caramba. resultado. Com a fé dela, evidentemente que soma, né? Mas se a pessoa vai lá e não acredita, não vai dar em nada isso, tende a não ter resultado. Mas ela já vai acreditando. Eu confio nessa mulher. Esse confiar na mulher, ou confiar em Deus, em Nossa Senhora, é o mesmo processo. Tá, aonde que entra Deus nessa história? À medida que você crê num Criador, numa santidade, etc., ativa em nós, próprio Jesus de Nazaré, né? Na verdade, ele era o estímulo que ativava o potencial mental em algumas pessoas que tinham essa força já desenvolvida, essa paranormalidade mais desenvolvida. Tá. Tanto que ele dizia, depois de cada milagre, sempre disse algo assim, vai, tua fé te salvou. Eu nunca disse, agradece meu pai, ainda bem que você me encontrou e te deu um jeito. Tua fé. Tanto que a maioria não se curou com Jesus. Um outro, que era aqueles que tinham esse potencial mental de paranormalidade mais desenvolvido. Então, ativa esse potencial que nós temos. Essas são provas, né, que nós podemos usar para esse potencial mental, né? Tá, aí agora deixa eu fazer uma outra pergunta completamente leiga aqui. A ciência nos mostra que nós temos mais ou menos 70 mil anos de minimamente inteligentes, né? Da forma como somos, desde que houve uma mudança lá em algum erro genético que nos permitiu desenvolver uma linguagem figurativa. E a partir dali a nossa inteligência se desenvolveu e avançou e tal. E a gente vive em sociedade do jeito que a gente vive hoje, mais ou menos de 14 mil anos para cá, quando a gente inventou a agricultura e tal, e passamos a ficar mais juntos e tal. Mas antes desses 70 mil anos, e dos 70 mil anos até 14 mil anos atrás, era só basicamente o instinto que nos levava e tal, né? Sim.
que a gente demorou tanto tempo para desenvolver isso? Essa é uma coisa que não cabe muito na minha cabeça. Também não temos respostas para tudo, né? Mas é o desenvolvimento que vai ocorrendo, como ocorre no planeta, as necessidades vão fazendo com que o ser humano vá se desenvolvendo, se adaptando, exatamente, se adaptando. Acima de tudo, se adaptar para poder sobreviver. Porque várias civilizações antes dos hominídeos, dos Homo sapiens, várias outras civilizações sucumbiram, desapareceram. Não conseguiram se adaptar para sobreviver A última foi os Neandertais, né? Até 30 mil anos atrás. Né? Então, várias civilizações desapareceram. Né? O Homo sapiens é que, enfim, encontrou a melhor maneira de sobreviver no contexto aqui planetário, assim por diante, do qual nós derivamos. E vocês acham que essa paranormalidade, nesse sentido, nos ajudou a vir até onde estamos hoje? Tem uma influência direta disso ou não? Em alguns aspectos, possivelmente, né? Mas sempre o ser humano prioriza, qualquer ser vivo, na verdade, prioriza a sobrevivência biológica. Certo. Né? A primeira coisa que precisamos garantir é a vida, vida biológica. Né? Então, todos se voltam para essa questão da sobrevivência. Né? Então, essa paranormalidade, que ainda não era assim conhecida, quem traz isso é o Joseph Bunker-Rein, em 1930, como esse nome, paranormalidade. Né? Então é muito recente isso. Saber que nós temos... O Freud falava do inconsciente, que tinha lá alguma coisa lá que estava além do consciente e tudo mais. Né? Mas quem começa a ver isso como um potencial mental de que todos nós somos dotados é o Joseph Bunker-Rein, 1940, agora. Né? Antes de ontem. Então sempre o ser humano viveu muito em prol da sobrevivência, primeiramente. Né? Porque ele vivia nos primórdios, antes da era agrícola, como um animal na floresta. Né? Era literalmente vivia sobreviver, lá com os animais. Sabe, né? Coletor, caçador e tudo mais, né? Vivia da natureza, literalmente, né? Então, como um outro bicho qualquer. Até né, se a gente olha na história, né, até a invenção do capitalismo 300 anos atrás, as pessoas literalmente estavam todos os dias atrás de comida para poder sobreviver, né? Então não tinha tempo para pensar qualquer outra coisa e a gente começou a mudar depois do capitalismo e aí hoje vivemos 70, 80 anos de média, né? Então, isso também faz com que a gente consiga expandir isso e prestar mais atenção nisso também, né? Sim, porém, veja que não quer dizer que isso não existia antes. A paranormalidade é hoje percebida dessa forma, mas ela existiu... Sempre existiu, né? Desde sempre, né? Eram taxados de bruxos, né? E tal, né? Quanta gente não morreu queimado por causa disso, né? Média, né? Que loucura! E aí você tocou num assunto aqui, num ponto que talvez tenha convergência e talvez não. É por isso que eu vou perguntar. O Freud que sempre falou do consciente, do subconsciente, inconsciente, né? A paranormalidade está onde? No inconsciente? Ou não tem nada a ver? Algo que é paralelo é o subconsciente. Certo. Porque o inconsciente de Freud ele não via como uma função mental, como um nível mental onde lá eram colocados tudo aquilo que não gostava, que era horrível, que nem eu queria saber disso, meio que reprimia para o inconsciente. Um porão lá mental. Né? Mas era uma instância mental que tinha algo assim poderoso, né? Já entendi dessa forma. Então ele foi muito importante à medida que depois se avança e vários outros estudiosos, então agora a parapsicologia e outras ciências também, entendem essas funções, essas instâncias como funções mentais. O subconsciente é a função mental que executa tudo que acontece conosco. O subconsciente. Queira você ou não. Então, a paranormalidade também é desencadeada pelo subconsciente. O subconsciente, então, é aquilo que eu não acesso conscientemente, que está numa camada abaixo nesse sentido e que é mais instintivo, certo? Nós entendemos como o executor. Certo. Ele tem três funções principais. A preservação da vida, primeira coisa. Informações. Registra tudo que acontece à nossa volta, não só aquilo que nós percebemos pelos órgãos dos sentidos. Né? O Bruce Lipton faz um comparativo, né? Se olharmos um segundo para o Machu Picchu,
o subconsciente registra 20 milhões de pixels. Olhou um segundo, ele registra tudo. Tamanho, forma, cor, tá absolutamente tudo. E o consciente, nesse mesmo segundo, ele registra 40 pixels, quase nada. É a função do subconsciente, então, preservar a vida e registrar tudo o que acontece. E com base nos registros lá estabelecidos no subconsciente, aí vem os resultados. Ele executa os resultados. Ansiedade, angústia, tristeza, medo, sucesso, fracasso, tem tudo a ver com esse registro de informações no subconsciente. Então, o poder real está lá. O poder real está no subconsciente. Que atua de forma autônoma, automática, independente do consciente. E por que nós, tão inteligentes como somos, não conseguimos acessar isso? Você já falou que a gente está num processo de evolução, mas isso eu não me conformo. Se a gente já entendeu isso, tem algum atalho que a gente possa pegar para acessar isso com mais facilidade? É estudar parapsicologia. Aí. Eu falei pra vocês que vocês iam ficar doidos com esse assunto aqui. E eu tô aqui vidrado, não consigo despregar daqui. Aproveita e manda para as outras pessoas que podem aprender com isso daqui. Vocês que estão na live aqui, nós estamos na live aqui também. Encaminha para as pessoas aqui, porque o assunto é extraordinário. Tá, então o nosso subconsciente aqui comanda tudo. Agora, eu falei lá no início, quando a gente começou aqui, que as pessoas se sentem travadas, as pessoas... E aí, as pesquisas mostram, né, que a esmagadora maioria das pessoas se sente completamente travada, que não consegue botar todo o seu potencial para fora, seja criativo, seja produtivo, seja do que seja, relacionado à riqueza, relacionado a qualquer coisa. E aí eu começo a ligar os pontos. Isso está lá no subconsciente. Sim. E que a parapsicologia pode acessar de alguma forma para tentar melhorar isso. Como que se dá esse processo? Aí é o processo terapêutico que atuamos, né? Por meio do processo terapêutico, que vai se estudar toda a história da pessoa para identificar as programações mentais que chamamos, né? Que esse subconsciente, então, para ele ter esse automatismo, ele tem todas as informações, como o Wilson já mencionou. Todas as informações, ou seja, toda a nossa vida, toda a nossa história, não só nossa, dos nossos antepassados, está tudo no nosso subconsciente. E aí, veja, por que isso não vem ao consciente? Tá, calma. Ok, agora deu um bug aqui no meu cérebro. Você falou que as questões dos nossos antepassados estão... Também registradas. Estão no meu cérebro? Dos meus antepassados. Eu tô muito lascado, então. não entendi. Sim. Por quê? Deixa eu dar um exemplo, talvez te ajude. Não. Eu sou filho de pequeno agricultor. Eu também. Então. E aí, quando fui fazer uma consulta com uma parapsicóloga, que eu comecei então a conhecer a parapsicologia, o que ele observou? Porque eu era um cara estudado, inteligente, capaz, mas não evoluía, não ia além daqueles estágios muito, muito simples, né? Quando começava a subir um pouquinho, caía de novo e tal, e aquela luta danada, né? E ela me disse, olha, é que você tem uma estrutura mental básica, informações registradas no subconsciente, que o teu padrão mental é para ser, no máximo, um pequeno agricultor. Esse é o meu padrão mental. Certo, porque você foi criado naquele ambiente. É o que eu tenho de registro no subconsciente, como que eu te falei, né? Então, o subconsciente usa esses registros para atrair situações correspondentes a esses registros. Então, eu não deslanchava na vida urbana. Né? Entendi. E aí que eu comecei, então, foi todo um trabalho de reprogramação mental, e daí que eu fui estudar parapsicologia e psicologia simultaneamente para me encontrar na vida. Tá, aí então, utilizando isso que você está falando aqui, então o meu registro de uma vida inteira é para aquilo, então isso me leva talvez a... Esta é a minha zona de conforto, talvez, e aí qualquer coisa que eu tente ir além, eu me boicoto para voltar para aquele meu padrão que eu desenvolvi? Às vezes é mais de desconforto do que de conforto, porque o nível que você está é um nível baixo, digamos assim. Como eu não estava conformado com aquela vida de sobe e desce, né? Esforço, né? Por esforço, chegava a alguns resultados, né?
Mas era muito dura as penas, sabe? Um esforço do consciente contra o subconsciente que não tinha esse padrão registrado para eu ser um empresário bem-sucedido. Não existia esse registro lá, no meu subconsciente. Não tem, ele desconhece isso. Ele lida com as informações que ele tem lá. Isso era absolutamente inexistente. Nos meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, todos pequenos agricultores, né? Vem da Itália, um sofrimento danado. Então, formação católica, então, sacrifício, penitência e tal. Então, reforçava mais ainda. Quanto mais sofre, mais ganha o céu, né? Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Exato, exatamente. Tudo isso soma. Então, são crenças, né? Então, à medida que você mantiver essas crenças, você terá muita dificuldade de ascender um patamar maior, por conta desse automatismo do subconsciente. Cara, isso é muito extraordinário. Por isso, uma pergunta bem clássica também, que esclarece, né? Se nós tivéssemos o poder de escolher o que eu quero ser, sentir, etc., pergunto, você já ficou triste algum dia? Sim. E quis ficar triste? Não. Já ficou angustiado, ansioso, já fez coisas que não queria ter feito e assim por diante. Então você e todos os nossos ouvintes são tolos e bobos, sentir o que não querem sentir, fazer o que não querem fazer. Automatismo do subconsciente. Se eu tivesse essa liberdade consciente, não, eu quero isso, eu conseguiria isso. Mas não depende do consciente, depende do que o subconsciente tem lá para executar. Então, se eu pudesse escolher, não ia escolher ficar triste, eu escolher ficar alegre, feliz e contente. Né? Mas se não tem registro de felicidade, de alegria, de sucesso, vai ser complicado. Mas aí daí volta aquilo que você estava falando, que se trabalha em terapia, isso para poder acessar isso e modificar esse padrão mental. Exatamente. Porque aí vai se constatar também, essas evidências vão mostrar que as nossas escolhas não são 100% livres, que a gente acha. Livre-arbítrio foi para o espaço agora. Não tem. Porque, veja, alguém escolheria... Tem gente lá arrancando os cabelos agora lá assistindo nós. Alguém escolheria fazer errado? Em tese, não. Em tese, não. Escolheria ficar triste? Também não. Então, todas as nossas escolhas, elas são pautadas nas nossas informações subconscientes, nos nossos registros subconscientes. Absolutamente todas, né? Eu não consigo escolher livremente sem a atuação, sem a influência do que são as minhas crenças, os meus valores. Veja, tudo isso é informação subconsciente. Então, é importantíssimo a gente observar isso. Com qual intenção? De ser muito mais tolerante com a gente mesmo, quando a gente fica se condenando, se criticando o tempo todo, que isso mais prejudica do que ajuda. Certo. Ao invés de eu ficar me condenando, me criticando, né, eu me perguntar, opa, o que me levou a agir dessa forma? E que não deu o resultado que eu queria. Tá, mas agora me despertou um outro negócio muito interessante do que você está falando. E as pessoas que, por exemplo, cometem crimes, que não necessariamente vieram de um ambiente onde necessariamente tem esse registro, mas e elas cometem crimes bárbaros, da onde vem isso? Vem da mente subconsciente. Eu diria que elas não cometem crimes. Elas são levadas a cometer um crime. Por insegurança, por medo, por desespero, por N razões. Então, é o automatismo do subconsciente que leva a pessoa a um ato extremo. Tanto que depois se arrepende, volta atrás, aí é o consciente. Mas naquele ato de a matar assim, né, de uma forma assim, como que, né, sem sentido nenhum consciente, né? Aquele ato é do subconsciente. O ato do suicídio também? Mesma coisa. Também. O cara que atenta contra a vida é uma pessoa que a vida dele perdeu completamente a perspectiva. Não tem sentido nenhum. Mas isso também no não é subconsciente. No subconsciente, exatamente. Também não é a pessoa que tira a própria vida. Nos candidatos a suicídio, a tirar a própria vida, vários que a gente atende, todos eles dizem, se não todos, quase todos me disseram, olha, doutor, é uma coisa que não sou eu, parece que tem outra pessoa que quer que eu faça isso. Eu não quero. Esse é o conceito, eu não quero. Mas tem uma força que parece que tem outra pessoa em mim. E o que acontece? Quando o desespero é tão grande, a vida perdeu completamente o sentido, o consciente se apaga. Não tem mais consciência.
É puro subconsciente onde, intuitivamente, né, leva a pessoa ao ato extremo na intuição de encontrar, enfim, vida e felicidade, fora da matéria. Ela mata a matéria, não a si. Ela está buscando a si, noutra instância. E aí o que me leva a um outro ponto de doenças mentais. Tem a ver com isso também, de alguma forma ou não? Tem também. Esquizofrenia, dupla personalidade, esse tipo de coisa assim, também tem alguma coisa a ver? Tem também a ver. Porém, não são situações em que, no caso, a gente possa trabalhar para reprogramar. Certo. Porque é algo biologicamente muito instalado. Ah, entendi. Né? E que, então, há situações, principalmente, por exemplo, um psicopata, né? Que tem um distúrbio mental. Isso é considerado uma psicopatologia. Essa pessoa não vem ao encontro da gente para trabalhar isso, né? Então, não há como trabalhar essas questões nesse sentido com as ferramentas que a gente utiliza, né? Entendi. Mas esse é um recorte de um número pequeno de pessoas. Sim. Vamos nos Exato. concentrar na maior Exato. parte das pessoas que estão aqui pensando como é que eu mudo de vida, como é que eu melhoro isso. O que eu tenho que procurar para mudar esse padrão mental? Que tipo de trabalho tem que ser feito em terapia, como vocês estavam falando? Em parapsicologia, primeiro se leva a pessoa ao autoconhecimento. Saber como é que funciona. O autoconhecimento e tal, é a base né? de tudo. Certo. Como é que funciona? Porque se nós não conhecemos como algo funciona, como é que eu vou consertar aquilo que eu não sei como funciona? Certo. Isso é básico. Né? Aí levanta-se todos os dados da pessoa para buscar as prováveis causas de tal situação. Né? Na vida intrauterina, no nascimento, na infância. Na vida lá atrás. Na vida intrauterina? intrauterina, a maioria das vezes está lá o problema. Jesus! Quando já não vem da mãe, da avó, da bisavó, do bisavô. Sabe? Registros. Né? 90% dos casos que eu atendo no processo de hipnoterapia, a regressão tende a ocorrer para a vida intrauterina. E é um processo magnífico de reprogramação mental. Incrível de reprogramação mental. Que, assim, pessoas que dão salto na vida de mudança por meio de uma hipnoterapia nesse nível intenso vivenciado. Incrivelmente. Caramba. Porque na vida intrauterina é quando se recebe a maior gama de informações, de registro no subconsciente. Desde as heranças de pai, mãe, avô e tal, né? E principalmente do contexto gestacional. De como a mãe vivenciou essa gestação. Se foi uma gestação linda, maravilhosa, planejada, programada, pai e mãe e tal, maravilha. Vai ver uma pessoa segura, confiante, bem-sucedida, vai ter uma vida normal. Porque a base é esta. Aquela pessoa que é gestada numa condição de fome, dificuldade, uma gravidez indesejável, tal, a pessoa está em abortar, a base é muito frágil. Aí pode levar a depressão, angústia, ansiedade, insegurança extremas, não merecimento, estou aqui só para incomodar, tal, como que não fui convidado para a festa da vida. Tudo isso precisa ser refeito. Porque ela é produto deste meio, mas não precisa continuar vivendo como um produto deste meio. Perfeito. Isso aconteceu naquele contexto, naquele ambiente familiar, social, enfim, financeiro e tal. Mas hoje ela está aqui viva. Se ela está aqui viva hoje, por pior que tenha sido a situação, ela venceu. Sobreviveu acima de tudo. Maravilhoso, mas aí agora estou pensando o seguinte: se isso está lá no subconsciente, como que eu trago isso para o consciente, para eu ter consciência de que eu preciso reprogramar isso? Também, aí entram vocês, entram o conhecimento, levar o conhecimento. Hipnoterapeuta, no nosso caso. Estamos aqui falando das técnicas, né, da ciência que nós atuamos, né? Então, a pessoa às vezes não tem consciência que é disso. Por meio de todo um estudo de levantamento de dados, de análises de dados da pessoa, né? É que vai se identificar as probabilidades de onde vêm as causas principais. Certo. Né? E aí, então, vejam, por isso que não é só a hipnoterapia. A parapsicologia tem um campo muito mais aberto.
As primeiras sessões que são sem hipnoterapia, elas são justamente desse autoconhecimento, dessas análises, de encontrar respostas, muitas respostas de porquês, né? Porquê disso, porquê daquilo outro, né? E tudo isso. Então, com essas compreensões, as pessoas já vão se libertando, se autoconhecendo, né, se entendendo e tomando posse de si. Então, o que nós estamos fazendo aqui, levando informação para as pessoas, para trazer isso à consciência delas, é algo valiosíssimo. Sim, já é uma terapia também. Porque aí a pessoa diz assim, entendi, então deixa eu procurar alguma coisa. Perfeito. E mesmo nesse pequeno encontro que nós estamos tendo, né, veja... Qual é o principal recado que a gente vai ao encontro de levar e fazer com que a pessoa tome posse? Porque sempre a parapsicologia vai buscar resgatar o ser humano. Certo. Resgatar o ser humano... Isso é fortíssimo, hein? Resgatar o ser humano. Resgatar porque nós estamos falando aqui mais, né, nesse momento, das programações mentais que sufocam, né? Porém, antes das programações que sufocam, nós temos também programadas no nosso subconsciente as leis universais, que são a base da nossa personalidade, né, da nossa condição, e que isso nos dá a condição de resgatar o ser humano. Né? E nesse resgate do ser humano, então, essa hipnoterapia que vai em algo mais pontual para trabalhar aqueles traumas mais pontuais, específicos. Né? Tá. Mas, então, assim, só nesse resgate do ser humano, quando a pessoa começa a perceber que mais do que o sofrimento são as vitórias. Uma sucessão de vitórias. Perfeito. Porque observa... Em contextos desafiadores. Perfeito. Não é aquilo que... Existem grandes vitórias mediante desafios pequenos? Não. Não. Grandes vitórias são proporcional. em cima de desafios grandes. Ou seja, se a pessoa teve uma vida toda desestruturada, lascada, mas se ela está viva, o que isso quer dizer? Que essa pessoa é um grande potencial. Mas aí é que tá, né? A pessoa não tem consciência disso. Não ela tem. Continua... Isso que ela precisa resgatar. Lascada, por isso é o né? resgate do ser humano. Cara, que extraordinário isso. Porque assim, tem Isso dá. um relato muito interessante. Perguntaram uma vez, segundo vi um relato, ao Michelangelo, aquele grande escultor romano, pintor e tal, como é que de um bloco de mármore ele conseguia fazer obras tão perfeitas? Essa resposta é maravilhosa. Ele disse, a obra já está lá dentro. Eu só tiro aqui que não pertence à obra. A obra já está lá. Isso define a parapsicologia. O ser é esse ser. Precisa ser resgatado. Na essência, nós somos essa obra perfeita. Que extraordinário. Mas o ser humano é que, né, envolveu essa obra, né, num mármore grotesco aí que tem que tirar agora. Né? Ô, meu filho, minha filha, você é uma obra de Michelangelo, filho. Hã? É isso aí. Só falta desbastar o que tem por fora. Aí, que máximo isso. E aí uma coisa também importante a ser dita, né, que, na verdade, não é o adulto que sofre. Não é de nós dessa idade que sofremos. É a criança que sofre em nós. Porque o problema está lá na criança. Na criança. E que a gente carrega para sempre. Por isso que a hipnose, a regressão, nos leva à criança, socorrer a criança e liberta o adulto. Ao feto. Por isso a hipnose em si não resolve nada, clinicamente falando, né? Mas é um instrumento, a técnica que nos leva à regressão de memória, ao fato traumatizante, né? Ao subconsciente, que lá é o campo de atuação do parapsicólogo. Aí, cara, está explodindo na minha cabeça aqui. Agora você falou que uma das formas de acessar isso, a forma de acessar isso é através da hipnoterapia. Certo. Mas as pessoas, eu tenho às vezes a sensação de que as pessoas têm uma visão enviesada de hipnose, né? Sim. De assim que como tem da parapsicologia, tem também da hipnose por mitos. Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Porque
tem-se um negócio de, tipo, essas coisas de shows na televisão, na internet, que as pessoas hipnotizam o outro, daí a pessoa fala bobagens e não sei o que e tal. Que se você olhar de uma maneira crítica para aquilo, você entende que tem alguma coisa interessante aí. Como é que você consegue induzir a pessoa a fazer determinadas coisas que parece-me que conscientemente ela não faria, né? Eu faço demonstrações em sala de aula, show de palco mesmo, Certo. para levar a pessoa a entender o potencial mental. O poder todo que isso mundo tem. Isso. Isso é poder da mente. Então leva a alucinações, leva a esquecer o nome, trocar de nome, né? A ter uma força descomunal, a anestesiar uma parte do corpo, não sentir nada. Aí isso tem a ver com a paranormalidade que a gente falou no início ou não? Tem a ver com poder mental, potencial mental. Porque veja, tudo é potencial mental. Você, por exemplo, faz uma demonstração de rigidez física, né? Certo. Catalepsia. Você coloca a pessoa em hipnose, no caso, então, com a cabeça numa cadeira e os pés na outra, e coloca a outra pessoa em cima desta, ela fica com vou falar um negócio pra vocês. Eu vi você fazendo isso num evento com empresários. Exato. Curitiba, não lembro onde foi. Isso. Aqui em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú, é verdade. Exato. E foi um negócio extraordinário, porque ele botou uma pessoa com a cabeça na cadeira, com os pés na outra cadeira, embaixo do corpo absolutamente nada, e botou uma outra pessoa em pé em cima dessa pessoa, que parecia uma tábua. Isso é poder da mente. Olha que extraordinário, eu não lembrava disso. Extraordinário isso. Então isso para demonstrar, não é para dar show. Sim. Porque na verdade os shows às vezes que fazem por aí de hipnose são até não são tão éticos, né? Porque às vezes a pessoa pode entrar num processo desse, num trauma, e aí tem que entrar o hipnoterapeuta para tirar a pessoa do trauma. Então só mexe no trauma, emerge uma coisa que estava adormecida, vamos dizer assim, e a pessoa fica com insônia, com pânico e tudo mais, porque havia lá um mexeu problema. em algo que não deveria que não mexer, sabe o que ou fazer não sabe com como isso. tratar isso. Isso, que não sabe o que fazer com Que daí é Então é algo muito hipnoterapia. sério, muito sério, mesmo, né? Então você tem que saber muito bem como usar a técnica com responsabilidade para ajudar a pessoa, né? Então o parapsicólogo, o hipnoterapeuta com a formação que nós trabalhamos é muito séria, por isso é longa, no sentido do tempo necessário para você ter segurança e trabalhar adequadamente com a pessoa, que não é só a hipnose para levar a pessoa a acessar uma informação, mas sim reprogramar aquilo que está no subconsciente. Reprogramar não é apagar, né? É justamente trabalhar com a emoção. É curar. É curar. Como? Agora eu fui bem, hein? Por meio de acessar a emoção do perigo, da ameaça, e levá-la à emoção da proteção que de alguma forma prevaleceu. E a prova é a pessoa viva na minha frente. Então isso é totalmente possível. Então não é mudar a informação, é mudar a emoção. Perfeito. Da emoção. E é esse registro que o subconsciente acata e passa a rodar um novo padrão. Senão fica no padrão antigo. Então, é essa... Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. pessoa. Pode reprogramar isso. Pode, 2%, mais ou menos, não dá porque são esquizofrênicos, estão dopados por medicação pesada, então não conseguem ter uma integração, uma conversa racional como nós temos aqui, né? Os outros se conseguem. 98% pode. Sim, tranquilo. Porque não é... O poder não está no hipnotista, e sim a pessoa se entregar. Se permitir ou não. Não é que sou eu que hipnotizo, a pessoa que se permite hipnotizar. E isso é um mecanismo que vai ficando automático mediante a pessoa ter toda uma confiança que vai se adquirindo por meio do processo terapêutico. Entendi. Agora me veio um negócio, nós vivemos num mundo 2025... 140 caracteres, não sei o que, tudo imediato, luzes, não sei o que. A pessoa vai para um processo como esse, semana que vem ela quer estar andando de Ferrari, não é mais ou menos assim? Não, porque não é necessariamente isso felicidade, né? Não, eu sei, mas as pessoas vão buscar coisas muito rápidas. Como é que é esse processo? É um processo longo para reprogramar isso? Como é que é isso? Não é tão longo. Também não é tão breve, no sentido que umas 4, 5 sessões, pelo menos. Eita, né? já me animei aqui. Quinzenais.
No mínimo 5 sessões, né? Dependendo da situação. Algumas pessoas com uma sessão de hipnoterapia mais pontual, com algo que elas queriam trabalhar, se resolvem. Outras precisam mais 1 ou 2. Então, cada caso é um caso, né? Então, varia um pouco. Mas não é nada a perder de vista. Certo. Porque dentro daquilo que nós conversamos, a questão de registro. Então, o que acontece no nível subconsciente? O que ele contabiliza, vamos dizer assim? Aquilo que emocionalmente foi mais forte. Certo. Então, vamos pegar, por exemplo, pânico de borboletas. Já tratei de 3, 4 pessoas com pânico de borboletas. Pânico de borboleta? Tem. Tem. Pânico. Não é? Medo. Tá? De passarinho, coisas assim, absurdas, né? Então, na verdade, o que acontece com essas pessoas? Elas não têm nada de pânico de borboletas. Tem pânico da falsa ideia de borboleta registrada no subconsciente dela. Como o subconsciente tem por função proteger, Porque conscientemente com base não nessa tem o menor sentido, né? nem a pessoa que tem pânico de borboleta, ela acha Ela tem esquisito. consciência. Ela tem consciência, que o bicho não faz nada. Entendi. Aham. Mas ela não consegue controlar. Mas o subconsciente não tem essa informação. Então, o processo está em alinhar consciente e subconsciente. Por isso que o resultado é rápido. Ah, Porque você entendi. queria lá, nesse caso da borboleta, por exemplo, vai ver, regrida a pessoa no fato traumatizado. Me veio agora aqui uma lembrança, uma menina de 1 ano e meio, lá no bercinho, próximo a uma janela, de repente entrou uma borboleta e pousou no bracinho dela. Não sabia o que era aquele bicho, ficou apavorada, desesperada. Em Coisa, regressão né? de memória. Uma Ah, coisa assim. na hipnoterapia. Isso, veio na Isso. hipnose. Ah. Veio na hipnose. Ela não sabia disso. Certo. Né? Conscientemente. Certo. Mas está lá o registro. Para o subconsciente dela, ficou o registro. De um monstro. Esse bicho é estranho, é feio, não sei o que tal, e tem que proteger olha contra só. esse bicho. Com base nessa informação, o subconsciente vai tomar providência. Esse bicho é perigoso. Quando você vai lá, corrige a informação, né? Aí eu pergunto a ela, vem cá, mas então, em hipnose, em regressão de memória, então me conta, está aí, ficou no teu bracinho, e depois, vai adiante. Mas o que aconteceu mais? Tal? Ela picou, ela mordeu você, ela te prejudicou e tal? Não, e foi vendo, e tal. Me conta, o que aconteceu? Não sou eu que estou... Se trata de a pessoa contar a própria história. Aham. Ela vai me contando a história em hipnose do que de fato E aconteceu. aí ela mesma vai curando. Ela isso. Desmonta mesma o vai fantasma. informando ao subconsciente a verdade, que aquele bichinho que pousou ali e tal, era um bichinho que não faz mal nenhum, como ela tem consciência, isso soma também, né? E a partir disso, acabou medo de borboletas. Por isso que o processo é rápido. Caramba, que coisa É questão de extraordinária. informações subconscientes. De onde vem pânico, angústia, ansiedade, depressão, tristeza e tudo mais tem a ver com informações subconscientes. Por isso que o processo é rápido. Né? Tá vendo o que eu falei lá no início? Se você tá sentindo a tua vida travada de alguma forma, se você sente que você não consegue avançar, tá lá no seu subconsciente. E a parapsicologia pode te ajudar. Pode, lindamente. É diferente. Que legal isso, É cara. diferente. Desculpa, e por que isso não é amplamente divulgado e trabalhado de uma maneira intensiva? Porque são ainda questão de formação, né, que as pessoas têm. Né? Então, pessoas, por exemplo, que se formam em outras terapias, elas trabalham no campo do consciente, do comportamental. Esforço, coragem, terapia ocupacional, muito bom, muito importante isso. Mas não vai atuar lá no subconsciente onde está o problema. Daí terapias semanais, toda semana. E aí vai anos, porque está sempre dando um amparo. Isso é bom, ajuda, né? Dá uma amenizada, dá uma aliviada. Né? Mas Mas o não problema resolve tá lá. a raiz do problema. A raiz. Sim, segundo Essa é a entendemos. E aí, beleza, agora a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Então tem poucos profissionais e tal. E vocês atuam na formação de profissionais também. Atuamos na atuação de profissionais também. Quando você diz assim, por que né, não é mais? Primeiro porque aquilo que falamos no começo, parapsicologia, tem muito mito, tem muito desconhecimento, então há muita resistência, né, ainda. E tem também algumas formações em própria parapsicologia que não seguem essa linha, né? Que também Exato. não é a mesma coisa, né? Certo, Então, certo. aí essa confusão. Essa linha que atuamos com a linha científica, ela vai ao encontro de neurociência, de epigenética, de Física quântica. quântica. Então, é uma parapsicologia aberta às pesquisas, né, que vão aí ajudar em todos esses contextos, né? E que, então, veja, a linha, né, de ligação identifica que é potencial mental, poder mental, estuda a mente e depende da mente tudo a nossa vida. Então, não fica só focada em paranormalidade, essa linha. Certo. E sim em trabalhar o ser humano
nas suas mais diversas dificuldades que tem aí. Né? Então, faz uma soma lindíssima. Entendi. Isso é trabalhado na formação, né? E No IPAX Curitiba. IPAX Curitiba. Formação, então é a formação para psicólogos. para psicólogos O que eu- clínicos e hipnoterapeutas. O que eu preciso ser? Preciso ser psicólogo? Preciso ser... tem que ter alguma formação básica? Não. Não, o curso, ele é uma formação que pode ser feito em nível de pós-graduação. Então, Certo. para se formar um parapsicólogo clínico, pode ter uma formação superior em qualquer área. Eu sou administrador, posso ser? Pode, com certeza. Vou se corrigir identificou. os empresários aí com parapsicologia. Exato. Então, vai ter muito sucesso, tá? Então, são 20 meses, um curso de pós-graduação de 20 meses, em que formato híbrido ou 100% online. Dá para fazer também, né? E aí, quando falamos de pós-graduação, é MEC, toda essa história toda. legal, reconhecido tudo pelo dentro. MEC. Que legal. Eventualmente, uma pessoa que não tenha graduação pode fazer como formação profissional, né? Sem título de pós-graduação, nos mesmos moldes, né? Certo. Então, não há distinção nenhuma. Então, e há duas possibilidades até de curso, né? Que hoje a gente abriu. Esse curso de 20 meses que forma o parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta. Metade do curso, mais ou menos, é focado na parte clínica. E uma outra possibilidade é a pessoa fazer só como autoconhecimento. Certo. Então, é um curso mais breve, de 9 meses, para autoconhecimento e desenvolvimento mental. Então, é um curso que, por exemplo, inicia agora em agosto. Nós temos uma turma aí que vai abrir agora em agosto. 23 de agosto, né? 23 e 24 de agosto, inicia uma nova turma. Iniciam os dois cursos juntos, porque 9 meses a turma vai junto. Certo. Depois de 9 meses, né? Quem quer parar aí só no autoconhecimento, ok, né? Tem uma formação. E quem opta pela formação de terapêutica, Completa. de ser terapeuta, né? 20 meses. E aí, nesses cursos de formação, ela aprende todo esse processo Tudo. de Processo. hipnose e Aprende tal. Muita tudo. prática. Muita Mesmo prática. que seja só para Sim. o autoconhecimento. Também. E aí, a pessoa que faz esse curso de formação, ela consegue... Ela se corrigir e acessar o seu próprio subconsciente? Não. Aí eu tô fazendo uma pergunta muito idiota, talvez. Isso se chama auto-hipnose. Certo. Né? A auto-hipnose também é possível, também se aprende, né? Mas ainda assim, melhor que seja acompanhado por uma o outra terapeuta consegue ver melhor de fora, né? Do que a gente se olhar para dentro. Consegue, sim, grande parte, mas algumas coisas são mais indicadas trabalhar com o terapeuta. Mas sim, Legal. o aluno se trabalha o curso todo. O aluno é o próprio laboratório. Sai Ele vai estar se afiado de lá, pesquisando, né? sai. À medida que ele tem essa formação, ele tem muito mais facilidade de usar a auto-hipnose. Porque ele sabe as ferramentas. Perfeito. Eu não preciso de um terceiro, de uma segunda pessoa para me induzir a hipnose. Eu mesmo posso, porque ele sabe como funciona a mente. Mas como é que eu vou sair se eu entro em auto-hipnose e se eu, isso é- Tem se eu comandos. não consigo sair de lá? Tem comandos, tem comandos. Não tem quem fique Eu tô fazendo uma pergunta idiota, mas eu fico Sim, pensando, sim. a gente que não entende, né? Fica pensando, se eu me auto-hipnotizo aqui, como é que eu vou sair desse negócio depois? Tem comandos. Você dá um pré-comando, né? Por exemplo, olha, quando quiser sair, porque ele está consciente, né? No estado de hipnose ele tem consciência. Quando quiser sair, vou contar de 1 a 3, eu saio desse estado. Ou eu saio desse estado a tal hora, daqui a 20 minutos. Então, você dá uma hora pro Exato, comando são e uma comandos. hora ele vai sair. Hoje a gente não tem tempo para isso, mas se eu estivesse disponível, vocês poderiam fazer alguma coisa aqui, agora, de hipnose? Assim, não. Hoje não dá, a gente não tem mais Sim. tempo, mas Sim. seria possível. Sim. Daria Ah, que legal. trazer uma pessoa aí para fazer uma demonstração. Quem sabe numa outra oportunidade a gente faz um negócio como esse. Que legal. Mas deixa eu falar. Tá, fala. Diga. Fazer um complementinho, como você trabalha aí com a área de empresarial e enfim, né? Veja, esse curso é uma ótima oportunidade para quem quer desenvolver as chamadas soft skills, as habilidades emocionais que são tão necessárias hoje no âmbito corporativo, né? Porque isso tudo se dá por meio do autoconhecimento, né? Perfeito. Por meio desse desenvolvimento mental e pessoal. Então, esse curso é um olhar para si
e que dá condições incríveis da pessoa desenvolver empatia, comunicação, todos esses elementos, né, dessas... Soft skills, que é o que todo mundo fala aí, que Exato. são necessários. Então, você quer aprender isso daí, ó, procura o IPAXI. Vou deixar aqui a descrição aqui no vídeo aqui, o Instagram deles para vocês entrarem lá e procurarem se você tiver interesse nesse curso para você se autodesenvolver ou se você quiser se tornar um parapsicólogo com uma Isso. pós-graduação, com Então, formação terapêutica. Serve para Deixa tudo, só- para o profissional mudar a profissão, quanto para desenvolver-se na sua própria profissão. Perfeito. Você dá um exemplo nessa área dos empresários, né? Eu dei uma palestra para 1.000 funcionários numa empresa, 10 grupos de 100, né? 1h30, falando como é que funciona a mente, como que, à medida que você vai desenvolvendo uma atividade, seja qual for, você está servindo outras pessoas, você é um instrumento, né, de que produz serviço, enfim, está sempre numa atitude de servir o outro. Nós aqui estamos usando uma roupa porque alguém nos serviu, Sim. né? Assim como eu sirvo ajudando as pessoas, os outros me ajudam, me servem, com outro, enfim, sempre é um servir. Né? Então, nessa linha aqui, então, trabalhemos com leveza, com alegria, já que vamos trabalhar. Vamos alegres, do que de freio de mão puxado e tal, né? Resmungando, xingando, sei o que, blá, blá, blá. Cara, tá indo. Sim. Quer mais do que isso? Ok, busque mais. Mas é o que você tem hoje, agradeço, seja feliz por isso que você tem. Perfeito. Nessa linha, nessa conversa Sim. mais ou menos assim e tal. Qual é o resultado que a chefe da ambulatório me deu na semana seguinte? Os atendimentos ambulatoriais caíram 70%. Ninguém mais se machucou, ninguém mais pegou testado, tal, e se tivesse tinha algum problema, porque de fato teve algum problema. Não é um problema criado porque, eu quero ficar em casa, porque... Já que eu vou trabalhar, Que eu extraordinário. vou, cara. Que extraordinário. Eu quero mais, Rapaz, essa mais. geração Z tá precisando tanto disso. Meu Hã? Deus do Sim. céu. Pra gente encerrar agora, primeiro congresso de parapsicologia científica, convite para você que está assistindo aqui, ó. Se você está assistindo depois da data, fica lá, mas tem agora dia 1º e 2 de agosto de 2025. Exato. Primeiro congresso de parapsicologia científica. O que é? E faça um convite para as pessoas. Em Curitiba. Esse Curitiba, é presencial. em Curitiba, o primeiro congresso. Então, antes nós fizemos já inúmeros simpósios, mas era fechado aos parapsicólogos e estudantes. Isso, então, aberto, por isso, congresso de parapsicologia científica. Será sexta-noite, então começa dia 1º às 7 da noite e sábado dia até às 22 na sexta e sábado o dia todo das 8h45 até as 19h30, com inúmeras palestras incríveis com parapsicólogos renomados, como profissionais também de outras áreas que somam. Então, nós temos um palestrante a nível Brasil, Cláudio Tebas, que é um especialista na área da escuta. Então, ele é educador, especialista na área da escuta. Temos caso de palestra de paranormalidade, de espiritualidade, de emoções, de entendimento do funcionamento da mente. Então, Neurociência. Extraordinário. Extraordinário. Então, é uma oportunidade de se trabalhar, de ter conhecimento, de autoconhecimento, de interagir, né? Porque é um ambiente muito vibrante, muito rico. Não precisa ser parapsicólogo, é Não, aberto para qualquer um. Não tem restrição de idade, de profissão, de nada, né? Quem quiser, Extraordinário. é só... Aproveita e vai lá em Curitiba. Você que é de fora de Curitiba, é uma cidade extraordinária. Passar um friozinho maravilhoso e lá jantar no Madalosso, lá em Santa Felicidade. Ô, delícia. Ou tem um outro lá, como é que é? O Dom Barolo. Do Antônio. Do Antônio também lá em Santa Felicidade. O Barolo lá na Aham. Silva Jardim. Isso, Né? O vários. Batel Grill. Vai no Batel Grill. Bom demais. Sim. Senhoras e senhores, Nivalda, Wilson, foi uma honra receber vocês aqui. Eu, para variar, aprendi demais. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nos assistindo aprenderam demais e vão se interessar cada vez mais por esse assunto, porque a gente precisa cada vez mais se desenvolver e se conhecer. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Foi uma honra recebê-los. Uma última palavrinha para a gente fechar? Seja feliz que não paga imposto, mas isso se consegue através do autoconhecimento, desse desenvolvimento. Isso é possível, né?
participe do nosso congresso, Boa. que você vai tirar aí grandes vantagens. E quem sabe seja o start para você fazer também a pós-graduação a partir do congresso, né? Maravilhoso. Então, a felicidade existe, Isso. ela está ao nosso alcance. Vamos buscá-la. Maravilhoso. Encontra na parapsicologia. Wilson, Nivalda, obrigado pela presença de vocês. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham aproveitado demais essas informações, assim como eu aproveitei e aprendi pra caramba e vou procurar estudar e me aprofundar cada vez mais. Foi uma honra estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Obrigado. E para vocês que estão acompanhando a nossa live, né? Nosso muito obrigada e até nosso próximo encontro. Wilson já encerrou aqui a gravação lá, mas na live